Agora, será que você é uma pessoa mais prática, intuitiva ou você é super organizadinha? Você sabe que dependendo do estilo de que você vive e principalmente que você age, pode ser que você use mais o lado direito do cérebro ou mais o lado esquerdo. Hoje, o doutor Leandro Teles, que é neurologista, está com a gente, seja muito bem-vindo. Obrigado, Cátia. E a gente tem sempre um lado do cérebro que a gente acaba trabalhando mais, né? É verdade. Então, algumas pessoas têm uma predisposição a usar mais o lado esquerdo ou usar mais o lado direito. E aí surge essa questão da diferença dos dois hemisférios. E como que eu sei qual é o lado do cérebro que eu uso? Então, primeiro observando o dia a dia, o jeito que você faz as coisas, né? Tem pessoas, por exemplo, que são mais convergentes, usam mais o lado esquerdo do cérebro. O lado esquerdo ele é mais organizado, tem um raciocínio mais sequencial. Então, ele é o hemisfério também da linguagem, onde a pessoa tem a linguagem, né? Já o hemisfério direito, ele é mais usado para as pessoas divergentes. São pessoas mais desorganizadas, são pessoas mais intuitivas, mais criativas. Então, o lado esquerdo é usado por pessoas, então, mais que fazem uma coisa de cada vez. Então, presta atenção naquilo, uma vez resolvido, parte para a próxima fase. E do lado direito a gente faz várias coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. As duas coisas têm vantagens e desvantagens, né? Então, às vezes é bom você ser mais organizado, mais concentrado, mais focado. Só que também, às vezes, você perde um pouco em criatividade, em inovação. Intuição, né? Em intuição, em criatividade. Já com o hemisfério direito, você tem essa vantagem. Às vezes você tira da cartola uma solução para um problema, ser mais original, inédito, mas perde um pouco em organização. E foco, né? Perde em foco, isso é importante. Então, assim, a pessoa que é mais divergente deve procurar atividades profissionais, por exemplo, que valorizam a parte divergente. Então, quem é divergente, quem é mais intuitivo e mais bagunceiro, vamos dizer assim, pode procurar marketing, entretenimento, artes, arquitetura e decoração, por exemplo. Isso, entre outras. Mas aqui, por exemplo, você precisa de grandes ideias, né? Então, essas pessoas não precisam ser tão organizadas. Elas podem ser um pouco mais desorganizadas, elas, inclusive, podem errar mais. Elas podem ousar mais, porque elas precisam ter uma ideia. Então, pessoas que tratam com a arte, por exemplo, são sempre compositores, artistas, pintores, têm realmente uma mente mais divergente. E já os convergentes, que usam o lado esquerdo? Do lado convergente, a gente vai ter o raciocínio matemático, cálculo, pessoas que ligadas à engenharia, direito, pesquisa, laboratório. São lugares onde o erro ele é inadmissível. Então, tem que ser pessoas que realmente consigam entrar numa rotina. Não dava para uma pessoa dessa trabalhar em televisão, não. Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer, já quem é convergente quer ser sempre tão certinho, ter o controle da situação total, não é? Perfeito, é verdade. Então, para televisão, para o entretenimento, é melhor uma pessoa mais divergente, que tenha mais jogo de cintura, consiga lidar com situações novas, diferentes. Mas o ideal seria que a gente conseguisse, tudo bem, eu sou divergente, mas que eu também conseguisse, em alguns momentos, trabalhar com o meu lado esquerdo do cérebro, né? Sem dúvida nenhuma. Então, a melhor dica que a gente pode dar é tentar buscar o equilíbrio. Então, a gente tem que conseguir ser divergente na hora que a divergência for favorável e convergente na hora que a convergência for necessária. E como que eu consigo isso? Então, se você é mais divergente, você precisa praticar o seu lado convergente. E como que eu faço para treinar? Aqui, olha aí, ó, deixa eu ver. Aqui temos alguns exemplos interessantes. Então, aqui é um treinamento mais artificial, né? Tá. No dia a dia, a gente pode usar um treinamento mais do dia a dia mesmo. Tá. Fazer as coisas de maneira diferente, vivenciar experiências diferentes. Aqui no jeito artificial, por exemplo, o lado esquerdo, ele é muito solicitado palavras cruzadas, por exemplo. Onde você tem que lembrar uma palavra. Então, palavra cruzada é uma coisa boa para treinar o lado esquerdo. Jogos de tabuleiro, dama, xadrez, sudoku, leitura. Então, a linguagem literal é muito do lado esquerdo. Tá. Cálculo também. Também. Então, tudo isso vai exercitar o seu lado esquerdo. E quem tem que exercitar o lado direito, trabalhar mais com artes, música instrumental, quebra-cabeça e criação. Perfeito. Então, aqui o lado direito fica mais ativo. Então, criatividade, o ineditismo, originalidade. É legal a pessoa criar. Criar em casa. Às vezes é criar uma receita nova, mudar os móveis. Então, buscar o ineditismo, buscar o novo, o diferente. Tem algum tipo de teste para a gente fazer, para a gente saber se a gente, de fato, trabalha mais do lado direito ou mais do lado esquerdo? Tem sim. Então, a gente tem, assim, primeiro o dia a dia da pessoa. Agora, aqui a gente tem um teste visual. Tá. Uma imagem que a gente tirou da internet, que a gente expõe rapidamente, a pessoa olha a imagem, e a gente sempre pergunta o que a primeira coisa que a pessoa percebeu na imagem. Uma velhinha e um velhinho com uma menina no ouvido. Foi isso que você viu? Foi um sol atrás. Não então, é ele?
Você, como a gente risada dele é ótima. Como a gente já esperava, você tem uma mente bem divergente, né? Então você é uma pessoa ligada ao entretenimento, tem que perceber o todo, né? Então você aqui percebeu o todo. Agora que eu vi o mexicano aqui, porque você falou, e outra menina com um vaso na cabeça. Então esse é um teste interessante. O pessoal de casa deve estar também fazendo, se testando, né? A pessoa que vê o todo, ela geralmente vê nessa imagem dois idosos, uma velhinha e um velhinho, de lado, de perfil, né? E o que me chamou a atenção foi a falta de dentes dela, olha. Quer dizer, já quem trabalha com o lado esquerdo do cérebro vê o mexicano. Uma pessoa mais detalhista, mais concentrada e focada, pode ver o detalhe. Vê que, na verdade, há uma composição de imagens. E a gente tem aqui, olhando para frente, dois provavelmente mexicanos. O brinco, na verdade, uma garrafa. A orelha, na verdade, é uma porta, né, onde está saindo uma mulher. Então é uma imagem interessante, um teste fácil, né, bem prático, para a gente ver se a nossa mente está mais divergente ou mais convergente. Que legal. Deixa eu ver mais um. Tem mais um? Aqui. E aí, Kátia, o que você achou dessa imagem? Aqui eu vejo um senhor idoso com uma moça aqui de vestido e um cachorro morto. Você agora foi um pouco divergente e um pouco convergente. Eu acho que não importa só o seu tipo de mente, depende da distância da imagem, do tamanho da imagem. Aqui você viu o idoso de lado novamente. Isso. Esse foi uma interpretação bem divergente, bem hemisfério direito, bem do todo, né? E aí algumas pessoas, por exemplo, interpretam o cachorro como a mão desse idoso. A mão do idoso? Aposto que tem alguém em casa que achou isso rapidamente. Pra mim é um cachorro morto. Continua isso já sendo. é uma percepção do detalhe. Então, o cachorro, aqui a gente tem um pássaro também, que é um detalhe. Se a gente olhar, então, ali de frente para a pessoa idosa, tem um corvo lá em cima, né? Aqui uma mulher segurando um bebê e aqui tem um idoso olhando de frente. Com um chapéu branco, dá para ver? Agora que você falou, o chapéu dele. Tem que fazer um pouco de força, então. Tem que fazer um pouco de força. Já está praticando. Já estou praticando, né? Isso aqui faz, então, com que a gente perceba que a gente é mais divergente ou mais convergente, dependendo da situação. Isso aqui é importante para a gente entender como, diante da mesma situação, as pessoas podem ter interpretações diferentes. Por isso que, às vezes, há muito arranca-rabo entre marido e mulher, quando um é divergente e o outro é convergente. Quer dizer, cada um tem uma visão completamente diferente da mesma situação. No momento de discussão ou de educação dos filhos, isso pode ser ruim. No momento de cooperação, isso pode ser bom. Porque tudo que o divergente deixa passar, o convergente percebe. É verdade. E o divergente também dá aquele grau de ineditismo. E eles dois juntos talvez tendam ao equilíbrio. É verdade. E aqui? O que você acha dessa imagem, Kátia? Eu vejo um dragão com um homem em cima de um cavalo e espetando o dragão aqui. Aí você teve um raciocínio nesta imagem um pouquinho mais convergente. Interessante. Você viu, então, identificou o dragão, o dragão do lado de cá, o dragão aqui do lado esquerdo e o cavaleiro, certo? Certo, mas agora, olhando mais de longe, dá para ver um rosto. Isso, as imagens conjuntamente formam um rosto que talvez tenha sido a percepção das mentes divergentes de casa. Tem mais coisa nessa imagem, tem um círculo e tem um cubo, né? Dá para enxergar o cubo? Aqui, ó, que você falou agora. Essas duas imagens estão inseridas dentro de um cubo, né? Então, de novo, interessante, fica muito claro a diferença, né? Que legal. E o legal do treinamento é você migrar, ver o todo e ver a parte, né? Ora você olha para a parte mais interna e você vê um rosto, e se você olhar para a parte mais escura, externa, você vê o cavalo. Para aqueles que têm mais dificuldade de ver o todo, uma dica é, às vezes, você olhar de mais longe. Então, fica longe da televisão ou aperta os olhos, de modo que você perca um pouquinho o foco, você acaba vendo o todo, treinando o seu lado divergente. Que interessante. Tem mais uma? Será que tem mais uma? Então eu já volto e a gente vê essa daqui. Espera um pouquinho, eu já volto rapidinho. Veja só o quanto que a gente pode, através de exercícios tão simples, utilizar mais aquele lado do cérebro que a gente não usa. Aqui, o que a gente vê? E aí, Kátia? Eu vejo dois cavalos em pé. Logo de cara? Logo de cara. E que mais? E um rosto no meio agora. Isso, parece que forma um rosto, né? Essa aí acho que é mais... no nariz. Isso. Perfeito. Então essa imagem acho que é um pouco mais simples, mais fácil, é para descansar um pouquinho o cérebro, né? Então dois cavalos e dentro realmente um rosto humano aí. Quer dizer, através de exercícios assim, divertidos, a gente começa a treinar o outro lado do cérebro, né? Começa a perceber qual é a sua tendência e já treinar o oposto, para você ficar mais bilateral, para usar os dois lados. Vamos mais uma? Vamos mais uma para a gente ver aqui. Olha essa imagem, Kátia, aí. Que legal. Aqui eu vejo um pintor fazendo um autorretrato. Interessante, né? Parece que é um pintor pintando a si mesmo, um pintor com barba, né? Não é não? Isso é uma mente bem divergente, uma avaliação bem divergente de uma imagem, né? Agora, olhando com mais cautela, mais perto, o que a gente vê? Eu vejo um rapaz em cima de um burrinho de cada lado.
Então a gente vê uma imagem repetida de um rapaz em cima de um burrinho. Agora, para mim aqui são mãos do mesmo jeito. Para você são mãos do mesmo jeito. Aí são eu acho que a interpretação, não sei. Talvez alguém de casa tenha alguma interpretação diferente, tipo, segurando uma vareta no meio e um pincel, né? Vamos para a próxima? Legal, vamos ver a próxima, ó. Isso é muito divertido. Aqui eu vejo uma mulher no espelho, olhando para elas aqui, ou então uma caveira. Perfeito. Está bem próximo da tela. De longe, realmente a gente tem a impressão de que o artista quis retratar uma caveira, né? Agora, de perto, a gente percebe, na verdade, que é uma moça olhando a si mesma, né? Olhando no espelho. Uma cômoda cheia de cacareco. Exatamente. Essa imagem é bastante interessante. Vamos para a próxima? Vamos para a próxima, vamos ver a outra. Deixa eu ficar numa distância. É uma idosa de cabelo branco liso. Então, aí você um pouquinho mais distante teve uma visão divergente. Se eu venho mais perto, eu vejo uma moça nua. Que, na verdade, o corpo da moça forma o rosto, né? A cinta do corpo e que, na verdade, o cabelo da idosa é uma cachoeira. É uma cachoeira. E para trás também da imagem a gente vê alguns rostos humanos também, né? Mas você sabe que isso aqui eu sempre tive mania de olhar o guarda-roupa antigo tinha aquelas marcas. Eu sempre via rosto na madeira, ó. Acho que é, sei lá, né? É a gente tentar buscar entender algumas coisas. Exatamente. Muitas vezes, né? A gente às vezes quer ver uma imagem e quer ver o que formou aquela imagem. Então essa convergência é uma coisa bastante interessante. Tem mais alguma? Claro, vamos seguir. Ver. Essa aqui, ó. Uma árvore com um senhor e uma senhora. Essa é uma imagem bem famosa. Então a gente tem, olhando grosseiramente, uma árvore e duas pessoas, né, de idade. Mas aqui tem mais um monte. Isso. Então os galhos da árvore, eles acabam compondo várias pessoas. Quantas pessoas você conta aí, Kátia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso. Então a gente tem 10 pessoas. 10 pessoas aqui. Tem gente que às vezes quando bate o olho já percebe as pessoas. É? Eu tenho, acho que a visão parece com a sua, assim. Eu acho que eu sou um pouco mais divergente. Eu olhei, vi a árvore e depois demorei um pouquinho para identificar as pessoas. Depois, já sabendo que a gente tem duas formas de enxergar coisas distintas, a gente tenta buscar outras coisas através da imagem. Como a gente está no meio do teste, o nosso cérebro já vai atrás da peculiaridade. Ele já não aceita a pegadinha. Ele não aceita, ele não cai no mesmo truque. Vamos seguir? Vamos ver a próxima, ó. E uma moça pelada com um gato. Então uma moça pelada com um gato. Agora, se a gente olhar direito, não tem moça nenhuma na foto, na imagem, né? Então, na verdade, é uma composição bem caprichosa, peculiar de imagens que faz a gente ter a sensação, né? Então, a gente tem a cortina, aqui uma meia calça pendurada num varal, né? E um copo. Se a gente olhar com calma, o cabelo da moça, na verdade, é uma planta, um vaso de plantas e é uma composição, na verdade, de imagens, né? O que a gente tem ali é uma janela, um varal e um gato, né? Então não tem moça nenhuma. Mas olha como o nosso cérebro engana a gente, né? Te confesso que eu só vejo do que você está dizendo a cortina. O resto continuo vendo a mulher pelada. Quando você quer ver em cima do gato um aparador com algumas coisas em cima, a cabeça da mulher e o cabelo é um vaso de plantas, né? E aquela parte em cima do gato, que seria o braço dela? O braço, na verdade, é o espaço entre o gato e o aparador. Gente, tem um isso é aparador muito ali. louco, né? Então, na verdade, é uma somatória de uma composição de imagens dando uma falsa impressão. Olha como, às vezes, a primeira impressão é falsa, né? É verdade. Isso é uma dica pra gente sempre, às vezes, dar um olhar diferente pro problema. A gente pode ver que outras coisas estão inseridas naquela... Fora estes exercícios, a gente pode também, por exemplo, a gente muitas vezes chega tão automático no emprego que se falar assim pra você, por onde você veio? Você nem sabe. A gente modificar também os caminhos. Perfeito. Modificar para não tornar a vida da gente uma grande rotina. A gente tem que fazer sempre coisas novas e fazer coisas de sempre de maneira nova. Então, mudar o caminho de casa para o trabalho, às vezes usar a outra mão, inverter o mouse de lado, escovar o dente com a outra mão, viajar, aprender um novo instrumento, um novo esporte. A gente tem que estar sempre praticando e usando o cérebro. Às vezes dá a impressão que as pessoas estão economizando, né? Ela vai economizar o cérebro para quando vai ficar mais velhinho ter bastante reserva. Mas quanto mais a gente economiza, pior fica, não é? Muito pior fica. Então a regra é você colocar o cérebro para funcionar, sempre de um jeito novo, com criatividade. E diz que o envelhecer é justamente isso, a gente perde a conexão entre os neurônios, né? Exatamente. Quer dizer, quanto mais a gente estimular os nossos neurônios, mais a gente vai ter uma resposta rápida, né? Perfeito, Kátia, é exatamente por aí. Por isso que o mais difícil é aquilo que a gente deve fazer, ler um livro que é de um assunto que a gente não gosta, fazer algo como palavras cruzadas que a gente tem que ter para
quem é divergente, uma obrigação de prestar muita atenção para a gente conseguir trabalhar o lado oposto, que normalmente a gente trabalha, né? A gente sempre tem que procurar alguma coisa que nos dá prazer. Se isso for possível, sim. Agora, depois a gente vai na academia para malhar então a musculatura, a gente sempre precisa dar um tempinho para malhar nosso cérebro. Então a gente precisa fazer um pouco de esforço para realmente não cair no comodismo. Nosso cérebro tende a manter sempre do mesmo jeito. Ele vai automatizando as coisas e aí a vida acaba passando muito rápido. É a zona do conhecido, que é muito mais seguro para a gente. Exatamente. Né? Tem que sair da zona de conforto. Saiu da zona do conforto, você está trabalhando o seu cérebro. Olha, vou passar para vocês o site do Dr. Leandro Teles, que é www.leandroteles.com.br. Lá também tem outras formas assim da gente tentar saber qual o lado do cérebro que a gente trabalha mais, né, doutor Leandro? Lá a gente colocou essa pauta, colocou algumas imagens, essa e outras. Então eu convido o pessoal realmente a dar uma visitadinha lá. E não só visitar a página do Dr. Leandro, mas depois colocar tudo isso em prática também, para a gente conseguir o equilíbrio do lado direito e do lado esquerdo do cérebro, né? Espero mais vezes. Obrigada. Parabéns. Ótimo seu trabalho, viu? Olha que legal. A partir de agora a gente vai começar a testar isso. Muito bom. Vamos lá.